Graça e paz a todos. Bem, gente, eu gostaria de trazer aqui uma leitura da Palavra de Deus para falar de um assunto que tem no Brasil, e eu diria até que no mundo, embora não tenham acompanhado o que se passa no mundo, mas posso lhe garantir que o mundo também anda confuso em relação a este assunto. Eu não vou neste momento me estender bastante sobre a questão, mas apenas dar alguma dica, ou pelo menos falar um pouco sobre este assunto. Este texto que eu quero ler com vocês está em Mateus capítulo 6. Eu quero ler apenas um versículo, que é o verso 11 do capítulo 6, da Palavra de Deus. O verso 11 do capítulo 6 diz o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão diário. Esse é o texto que eu quero ler para vocês. E a partir daqui nós temos um assunto que está sendo bastante debatido, principalmente aqui no Brasil. Não se consegue chegar a um entendimento comum, porque nós temos só uma questão a ser resolvida, que eu chamo de as extremidades. Ser extremo sempre é um problema, sempre foi, sempre será, quando você se torna extremista, incapaz de flexibilidade. Esse texto que eu li, ele me dá base para falar de um assunto polêmico, bastante o suficiente para causar dor de cabeça à Igreja do Senhor Jesus. Chama-se prosperidade. A gente tem visto aí são muitos os teólogos, pregadores, pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, pregando, e aí nós temos a extremidade. Nós temos aqui os mestres que pregam contra a prosperidade, e nós temos desse outro os mestres, e aí, como eu disse, pastores, evangelistas, apóstolos e etc., que pregam a favor da prosperidade. O grande problema é que são extremos, são extremistas, cada um querendo ser dono da verdade, e por isso dificilmente chegará ao bom senso ou à compreensão mais equilibrada da Palavra de Deus. Eu acabei de ler aqui para vocês esse texto que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 11, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, ou o pão diário. A partir daí eu posso falar do que significa, ou dar a minha compreensão, expor para você a minha compreensão a respeito de uma vida de prosperidade. E eu quero ler algumas coisas para você, e você daí tire também as suas conclusões. Eu digo da seguinte maneira: nesses últimos dias há uma ênfase muito grande sobre a teologia da prosperidade. Para algumas pessoas ou alguns mestres, a teologia ou doutrina da prosperidade é do diabo. Para outros, e aí está exatamente o que eu chamo de extremistas, para outros a doutrina da prosperidade é de Deus. Afinal de contas, é de Deus ou é do diabo a doutrina da prosperidade, ou teologia da prosperidade, como alguns chamam? E nós temos, a Igreja do Senhor está confusa, porque você vai ver na televisão, você vai ver nas redes sociais, os mestres enfatizando a todo custo a ideia de você ser próspero a todo custo. E nós temos também nas redes sociais, e em alguns casos por meio da mídia, os mestres contrariando e
endemonizando a teologia ou doutrina da prosperidade. E a igreja fica no meio desse fogo cruzado. Quem está certo? É de Deus? É de Deus ou é do diabo? Essa é a grande pergunta que nós fazemos hoje. Essa é a pergunta que a igreja faz, né, em relação a este assunto. Eu diria o seguinte: a grande verdade é que, da maneira como a doutrina da prosperidade tem sido ensinada, nós podemos afirmar que é do diabo. Você entendeu? Da maneira como a doutrina da prosperidade tem sido ensinada pelos mestres da prosperidade, podemos afirmar que é do diabo. Só que tem um porém. Da mesma forma como a doutrina da prosperidade tem recebido críticas dos mestres contra a prosperidade, as críticas desses mestres, dos extremistas, as críticas também são do diabo. São diabólicas. É só uma questão de uma análise mais cuidadosa, você vai perceber que as duas coisas são má. Se o mestre que prega contra a doutrina da prosperidade fosse equilibrado, se o mestre que prega a favor da prosperidade fosse equilibrado, nós poderíamos ter uma compreensão real do que é prosperidade. Como não conseguem, né? Então a igreja fica aqui, como eu estou aqui no meio, confuso. Mas deixa eu apresentar para você alguma coisa para você tirar suas próprias conclusões a respeito deste assunto. A verdadeira doutrina da prosperidade, ela existe. A verdadeira doutrina da prosperidade, ela existe. A verdadeira. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse vem falando sobre prosperidade. De Gênesis a Apocalipse fala de prosperidade. E isto é claro o tempo todo na Bíblia. Você vai ver, já de Gênesis, já no começo ao final, a Bíblia se referindo à prosperidade. Então, pastor, prosperidade é de Deus ou é do diabo? Eu lembro a você, a questão não está na prosperidade, a questão está na crítica contra a prosperidade, e a questão está na maneira como ela é ensinada pelos extremistas, que você tem que ser próspero a todo custo. Só que não é assim, não pode ser assim, nem uma coisa nem outra. A prosperidade existe e é de Deus. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro o que significa prosperidade. E onde está claro isto? Isso está claro no texto que eu li. Isso está claro em Mateus capítulo 6, verso 11. Jesus ensina aos seus discípulos: olha, vocês quando forem orar, vocês orem assim. E aí ele dá uma regra, né, uma base para um modelo de oração a ser seguido. E neste modelo de oração que Jesus dá, ele fala sobre prosperidade. É difícil compreender isso? Não, ele fala sobre prosperidade. E qual é a prosperidade que Jesus compreende? Qual é a prosperidade que Jesus ensina? É essa que está em Mateus capítulo 6, verso 11. Pão diário. Sabe o que significa pão diário? Sabe o que significa pão nosso de cada dia? Você, extremista, que quer que todo mundo seja próspero a todo custo? Sabe o que significa pão diário? Você, extremista, mestre, que condena a prosperidade, embora você mesmo é próspero?
Sabe o que significa? Significa mesa farta, necessidade suprida, pão diário, pão nosso de cada dia, mesa farta, necessidade suprida. É isto e mais nada. Você não precisa ser rico e você não precisa ser miserável. Comer o pão que o padeiro amassou, para não dizer outra coisa. Isto é pão diário. Isto é necessidade suprida. Isto é prosperidade, gente. É você suprir a sua necessidade, a sua casa. É você suprir a necessidade dos seus filhos, da sua esposa. É você ter para dar àqueles que chegarem no teu lar, você poder partir o pão. Gente, mestre, doutor da lei, mestre ganancioso, ensine a palavra de Deus como ela é. É simples. Tem coisas que é de difícil compreensão, que eu sinceramente tenho dificuldade de compreender. Mas tem coisas que vocês estão brigando. Os dois doutores, os dois mestres, estão brigando por coisas que são simples. Por coisa que não há necessidade de tantas farpas, de tantas brigas, como está escrito lá aos Gálatas. Vedes que vocês também não se mordam, não se matem. Vedes que vocês não se matem. E aí nós temos esses caras, esses doutores de paletó e gravata, de anel no dedo. Eu não tenho nenhum anel no dedo, mas eles estão com anel no dedo de formatura teológica. E eles estão também com anel no dedo, e alguns deles não têm anel no dedo, mas esbanjando riqueza, esbanjando abastança e querendo que todo mundo gire em torno disto. Então, é lamentável, é triste, é vergonhoso nós ver esses dois grupos brigando, os irmãos crentes brigando por coisas tão simples como essa. Sabe? Se você, meu amigo, irmão, que está me vendo e ouvindo agora, se você entender isto, como Jesus ensina, que prosperidade é necessidade suprida, você não se deixa ser enganado por esses mestres extremistas, que critica a todo custo, zombando e ridicularizando aquele outro lá. Você não se deixa levar por ele. Como também você não se deixa enganar por esses que querem tomar o teu dinheiro a todo custo, né? Dê, e é só isso, né? E que você vai ficar rico e etc, e etc. Você também não se deixará enganar por eles, certo? Nem por um, nem por outro. Seja equilibrado e entenda a simplicidade do Evangelho. Pão diário, necessidade suprida, pão nosso de cada dia. E no dia que faltar, meu irmão, não vá blasfemar, não vá reclamar. Continua trabalhando, procura um emprego, embora estamos na crise, mas procura um emprego, Deus vai abrir as portas e você terá o seu pão. Pão, necessidade suprida. Prosperidade. Prosperidade que não acrescenta dor a ninguém. Não acrescenta dor a ninguém. Ok? Então tá aí a minha dica para você em relação a esse assunto. Mais tarde, em outro momento, a gente volta a falar sobre isto. Mas não se deixe enganar por eles, não se deixe enganar também por eles, ok? Vai na bênção do Senhor. E a dica que eu dou aqui para você é o seguinte: uma dica para que você seja próspero, ok? Não é dar o seu tudo, não. Não é deixar de pagar as suas contas para dar tudo lá na igreja, não. Mas também não é para ser mendigo, mão fechada, mão de vaca, como nós chamamos aqui no Nordeste, mão de vaca, certo? De deixar de ofertar, deixar de dizimar, porque há essas críticas demoníacas, perversas contra a prosperidade. A prosperidade, ela é bíblica, ela é bíblica. Eles estão dizendo, esses mestres aqui estão dizendo que é de demônio, é doutrina de demônio. Não é não, é bíblica. Se você entender como Jesus entendeu,
prosperidade. Pão nosso de cada dia, ok? Então, para você ser próspero, certo? Sabe o que é que você faz? Primeiro, você trabalha. É o começo de tudo, você trabalha, certo? Depois, você economiza, certo? Não joga o dinheiro do teu marido, mulher, não joga o dinheiro da tua mulher, marido, na lata de lixo. Como assim? Jogando comida no lixo. Guarda na geladeira, certo? Então, economiza, administra bem, certo? Outra coisa, reparta até do pouco que você tem. É bíblico. E você receberá de Deus necessidade suprida, pão diário, prosperidade que Jesus ensina, ok? Até mais no nome de Jesus. Fica na paz.